Para sempre seja louvado a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta programação de hoje, aqui do programa Água Viva. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos e em todas as quintas-feiras estou aqui para trazer a mensagem de Deus através do Evangelho. E hoje eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, prometido, sendo justo, ele, não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, estamos aí na véspera, de mais um Natal do Senhor. E dentro da liturgia católica nós estamos na terceira semana do tempo do Advento, esse tempo de preparação para o Natal do Senhor. E hoje o Espírito Santo me concedeu a direção para esse pequeno momento aqui de reflexão. Sejamos obedientes à voz de Deus. E Maria Santíssima e São José foram obedientes à voz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a gente percebe aqui, a revelação do anjo a José, Então, o anjo falou através do Senhor Jesus Cristo, Então, o anjo foi enviado para falar com São José e também para falar com a Virgem Maria, E então a Bíblia diz para nós aqui no primeiro versículo, Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. E o que significa a palavra desposada na Bíblia? Significa estar prometida em casamento, ou seja, noiva, com um compromisso que tinha valor legal forte na época. Então, eles estavam ali naquela preparação, Estavam noivos, Vivendo a castidade, E hoje é preciso, essa palavra castidade é preciso, falar constantemente no mundo religioso, Essa palavra castidade é tão difícil falar, Mas a Virgem Santíssima e São José, eles estavam noivos, estavam ali, naquela preparação. E, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra fala aqui também da profecia de Isaías.
E com toda certeza, São José e a Virgem Maria, eles conheciam essa profecia, que uma virgem seria concebida pelo Espírito Santo, mas eles não imaginavam que seria com eles, né? Eu fico pensando o tamanho espanto da Virgem Maria quando o anjo, né, apareceu para ela, né? E também o espanto de São José, pois a própria palavra fala, né, que São José, né? Vamos falar São José, ficou espantado, né? Ele ficou assim, e cogitou até em rejeitar a Maria Santíssima, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aconteceu por obra do Espírito Santo. Maria e José conheciam sim a profecia de Isaías, né? E no versículo 19, veja bem o que a palavra vai dizer para nós, né? José, seu esposo, prometido, sendo justo, ele, não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Então, José, ele era um homem justo. O que é ser um homem justo? Ser reto, íntegro. Então, José, ele era um homem íntegro diante da palavra de Deus. E hoje precisamos de muitos José no nosso meio, né? E precisamos também de muitas Marias do nosso meio hoje, né? Sobretudo dentro do cristianismo e fora do cristianismo. E, meu irmão, minha irmã, Maria e José são exemplos para toda a humanidade. E, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a nossa geração atual precisa aprender muito com o gesto de José e Maria. Eles eram obedientes à palavra de Deus. E só teremos famílias santas se realmente estivermos bons namoros, né? Só teremos famílias santas se tivermos bons namoros. E um bom casamento, meu irmão, minha irmã, começa no namoro. Um namoro segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da carne, não segundo a vontade dos homens. Porque hoje falar de castidade no namoro é uma coisa complicada, né? Mas nós que somos cristãos, nós temos que defender os valores cristãos, os valores que a igreja ensina, os valores que a palavra de Deus ensina. E Maria e José eram íntegros, eram retos. Eles eram obedientes à palavra de Deus e hoje precisamos sermos obedientes à palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, os casais de hoje, os casais já casados, os namorados, os casados, os solteiros, têm que espelhar em José e Maria. Eles eram justos diante de Deus. Hoje nós vemos tantas famílias, né, desajustadas, tantas famílias destruídas, por quê? Não começaram um namoro bom. E meu irmão, minha irmã, quando não começam as coisas certas diante do propósito de Deus, lá na frente vai ter as consequências. Mas hoje, diante dessa palavra, né, sejamos obedientes à voz de Deus. E ser obediente à voz de Deus, meu irmão e minha irmã, no nosso mundo atual, não é tarefa fácil para ninguém. Hoje a família está em ruína porque a família, muitas das vezes, não rezam, não buscam a presença de Deus, sobretudo dentro da nossa igreja católica, né? Hoje dificilmente a gente vê um casal junto dentro da igreja, né? É uma grande verdade, né, gente? É por isso que a gente vê tantas situações dentro da família, né? Mas hoje é um momento para nós rever nossas atitudes, né? Será que nós estamos espelhando, né, na Sagrada Família? Será que a família de hoje está espelhando na Sagrada Família? E José e Maria eram justos.
E meus irmãos e minhas irmãs, então a palavra fala que José, ele pensou em rejeitar a Maria Santíssima naquele momento, né? Ele pensou em rejeitar porque, uai, eu estou guardando a castidade e a minha esposa aparece grávida de uma hora por outra. Veja que tamanho espanto, né? Mas tudo aconteceu por obra do Espírito Santo, né? E Deus tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito, né, de Maria Santíssima gerar Jesus para a salvação do mundo. E meus irmãos e minhas irmãs, lá no início do cristianismo, né, quando Nossa Senhora foi concebida pelo Espírito Santo, ela correu o risco de ser apredejada, ela correu o risco de ser morta, porque lá naquele tempo tinha uma lei, se uma moça, né, aparecesse grávida antes do casamento, pela lei daquela época, ela seria apredejada. Então José, ele também correu o risco também, né? E meus irmãos e minhas irmãs, como José e Maria sofreram. Eu fico imaginando quando Nossa Senhora ali começou a sua barriga crescer, eu fico pensando como Nossa Senhora sofreu, como José sofreu. Certamente eles foram rejeitados, né? Foram rejeitados, foram perseguidos, porque naquela época a lei daquele tempo é que se uma mulher, uma moça, aparecesse grávida, fora do casamento, ela era apredejada. Mas tudo aconteceu por obra do Espírito Santo. Então, nós, nos dias de hoje, nós devemos sermos obedientes à voz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, né, ser obediente à voz de Deus, ser obediente aos propósitos de Deus no nosso mundo atual, não é fácil. Mas precisamos, né, nos espelharmos, sobretudo, no gesto de José e no gesto de Maria. E a palavra, ela fala para nós, então, né, que José, ele pensou, né, ele cogitou no seu coração em rejeitar, né, Nossa Senhora. Mas ele também, como conhecedor da palavra de Deus naquele tempo, ele também, quando ele acolheu o propósito de Deus, com toda certeza, ele protegeu Nossa Senhora, porque ele sabia, né, que Nossa Senhora estava correndo o risco de ser apredejada. Então eles foram, né, perseguidos, passaram por grandes sofrimentos, e hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos também jogar os nossos sofrimentos fora. Nós temos que aprender com Nossa Senhora e aprender com São José, né? Eles não jogaram os seus sofrimentos fora. Eles sofreram, né? Teve que fugir, né? Fugir de uma cidade para outra, porque quando Jesus nasceu, né? Jesus foi perseguido, o menino Jesus foi perseguido até hoje, nos dias de hoje, Jesus está sendo perseguido, né? Então eles precisavam, né? Precisou, né, correr de uma cidade para outra, tudo, né, guiado pelo Espírito Santo. Então nós também temos que sermos guiados pelo Espírito Santo. E aí o anjo, né, fala também para José aqui no versículo 21, ela dará luz a um filho e tu porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Jesus, ele veio para salvar, Jesus, ele veio para curar, Jesus, ele veio para dar vida nova a todos aqueles que nele, né, acreditassem e que nele acreditam nos dias de hoje. Então, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Pai, Jesus é aquele, né, que veio a este mundo para salvar cada um de nós. Nós precisamos ser obedientes à voz do nosso Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, terminando essa pregação, aí a palavra vai dizendo para nós: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho,
ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus salva. Então, a Virgem Maria experimentou o sobrenatural de Deus. E nós também precisamos estarmos abertos para experimentar o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ele acontece segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora experimentou o sobrenatural de Deus. Ela, juntamente com José, acolheu os propósitos de Deus para eles naqueles momentos. E hoje também nós também precisamos estarmos abertos para acolhermos o sobrenatural que vem de Deus. E nós só vamos acolher o sobrenatural que vem de Deus se nós formos obedientes à voz de Deus, assim como José e Maria foram obedientes à voz de Deus. E José era um homem justo. E Nossa Senhora também era uma mulher justa, era uma jovem justa. Então, e eles viveram os propósitos de Deus. E hoje a família precisa viver os propósitos de Deus. Os casais de namorados precisam viver os propósitos de Deus, para que possa ter famílias santas, para que possa ter famílias santas segundo a vontade de Deus. Então, terminando essa meditação de hoje, né, que nós possamos nos espelhar na Sagrada Família, né? E daqui uma semana será o Natal, e desde já eu já quero, né, desejar a você e toda a sua família um feliz e santo Natal. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o Divino, lá da comunidade Arcos, para minha irmã Roselena, meu irmão Vanderlei, um alô também especial para o Romeu e a esposa, e também um alô especial para Rita de Cássia e família lá na cidade de Arapuá. E eu gosto sempre de, quando está terminando a meditação, né, pedindo para todos vocês rezar por mim, para que eu possa continuar aí na missão, né, trazendo a palavra de Deus. E assim, se Deus permitir, na próxima semana estarei aqui novamente para, né, trazer a palavra de Deus. E antes de terminar essa programação de hoje, eu quero fazer uma prece aqui, colocar uma prece especial, rezar em especial pela nossa irmã Valéria Maciel. Deus conhece a sua necessidade nesse momento, e eu peço a Deus, né, que Ele possa tocar na vida da nossa irmã Valéria. Senhor Jesus Cristo, que você possa derramar uma gota do teu sangue sobre a vida dela agora, lá nesse leito do hospital, nesse momento onde ela se encontra. Pai, que você possa tocar, que você possa agir, manifesta o teu poder sobre a vida dela, sobre os medicamentos, sobre toda essa situação. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que tudo pode ser mudado pela força da oração, e nós colocamos agora a real necessidade dessa tua filha nas tuas mãos, que seja feito conforme a tua vontade. Bendito seja o teu santo nome, para todo sempre. Amém. E terminando a meditação, agradeço ao Henrique que me auxiliou aqui na mesa de som. Que Deus nos proteja e um feliz e santo Natal para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.